O fato é o seguinte, quem não tem descanso é o governo Lula, por um motivo muito simples. O assessor de assuntos internacionais, o Celso Amorim, afirmou em entrevista à Globo News que nem ele acredita nas tais atas do Nicolás Maduro. Detalhe, o Amorim, ele foi alvo de um pedido de convocação aprovado agora há pouco no Senado Federal pela Comissão de Relações Exteriores. Outro detalhe, sabe quem é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado? Renan Calheiros, ou seja, o próprio aliado do Lula está pressionando o Celso Amorim a se explicar sobre a questão da Venezuela. E como eu já meio que levantei a bola, o fato é que o governo Lula ele está cercado, ele também começa a sofrer a pressão pela sua apatia em relação à Venezuela. Ontem, o líder do Republicanos no Senado, Messias de Jesus, ele endureceu o discurso e cobrou publicamente o governo Lula a se posicionar de forma correta nessa história da Venezuela. Matheus, solta o vídeo, por gentileza. Mas, senhor presidente, senadores e senadoras, o assunto que trago a essa tribuna deixou de ser uma questão internacional para ter desdobramentos imediatos e diretos em todo o país. A fraude das eleições venezuelanas tem causado sérios desdobramentos para o nosso povo. O número de imigrantes que fogem da ditadura de Maduro e atravessam a fronteira com Roraima dobrou nos últimos dias. Já eram milhares de famílias e hoje extrapolam qualquer estatística. Agora, senhor presidente, além da miséria e da fome, os venezuelanos fogem também da violência de um tirano que usa o Estado contra o seu próprio povo para se manter no poder. Roraima é reconhecida pela hospitalidade de seu povo, mas a quantidade de imigrantes que atravessa a fronteira todos os dias sobrecarrega em muito toda a capacidade e recursos para absorver tanta gente. O resultado é a superlotação de abrigos, postos de saúde e hospitais, acesso à assistência social e outros serviços. Sofrem os venezuelanos, mas sofrem também os roraimenses. Países que não são afetados diretamente por essa ditadura já se manifestaram não reconhecendo o resultado anunciado por Maduro. Estados Unidos, Uruguai, Argentina e outras nações da União Europeia condenam veementemente essa farsa do ditador Maduro. Mas o governo brasileiro finge que nada acontece. Se o presidente Lula afirma que não deseja interferir na política da Venezuela, eu o convido a fazer alguma coisa pelos brasileiros que estão na região norte. Convido o presidente Lula a conhecer a realidade de Roraima. Venha acompanhar, presidente. Venha acompanhar, presidente, a realidade de Roraima e venha acompanhar, presidente, a realidade não só do nosso país, como da Venezuela. Falar, você estando no gabinete, é uma coisa. Agora, você acompanhar e você perceber de fato o que acontece, o que ocorre com a Venezuela, aí é outra história, né, Duda? É interessante o senador que é de Roraima. Eu acho que todo mundo que é de Roraima realmente está preocupado com o que está acontecendo. Roraima é o estado que mais recebe venezuelanos, chegam em condições muito difíceis, sem vacina, sem remédio, após terem sofrido violência, sem emprego. É claro que o Brasil, já desde o governo do Michel Temer, montou a Operação Acolhida, que ajuda muito esses imigrantes, redireciona eles para várias cidades do Brasil, mas é sempre um problema porque é uma quantidade muito grande de gente e para acolher isso é difícil, né? Esses venezuelanos muitas vezes acabam entrando ali, virando pedinte em Boa Vista, em Roraima. Então é um mega problema. E, Wilson, a Venezuela tinha uma população de 30 milhões de habitantes.
Até agora já saíram 8 milhões. Se o Maduro continuar no poder, a expectativa é que saiam da Venezuela mais 1,5 milhão de venezuelanos em um ano. Então, é isso, é um grande problema para Roraima e entra na questão política interna. Não só porque esse posicionamento vergonhoso do Brasil tem uma resistência dentro do Congresso, mas porque a gente tem eleição municipal e a Venezuela entrou já no debate de várias cidades do Brasil. Aqui em São Paulo, o Ricardo Nunes, ele fala, ele não nomeia o Guilherme Boulos diretamente, mas ele fala dos opositores que apoiam a ditadura do Maduro na Venezuela. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também a Maria do Rosário, que é a candidata do PT, tem sido perguntada sobre isso, e ela se recusa a dizer que a ditadura é uma ditadura. Então, é um assunto que importa muito para todo mundo que está disputando a eleição municipal no Brasil e também para o pessoal que está aí em Brasília no Congresso. Esse aqui é o detalhe, né, Duda? Porque o que acontece? Com a nacionalização do debate eleitoral, que é de caráter municipal, essas questões vêm à tona, né? O Boulos, por exemplo, já fugiu dessa questão da Venezuela numa sabatina com a Natuza Neri, né? A Maria do Rosário também fugiu dessa questão. Não duvidem que hoje, no debate da Band, essa questão vai ser explorada, principalmente ali pelos francos atiradores, né? Como Pablo Marçal, enfim. Então, assim, é por isso que eu falo, eleição tem a parte da baixaria, mas eu confesso que eu me divirto, porque acontece cada coisa que, enfim, que só Deus. Ô, Matheus, deixa eu aproveitar ainda o nosso Duda para a gente falar sobre o Centro Carter, né? Que divulgou uma comunicação nessa terça-feira falando que Edmundo Gonzalez venceu as eleições e que não há dúvidas disso. A chefe da missão de observação do Centro Carter na Venezuela, a Jenny Lincoln, afirmou à agência de notícias AFP que o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, venceu o ditador Nicolás Maduro na votação de 28 de julho. Aspas dela, não temos nenhuma evidência de que Maduro teria vencido as eleições. Há empresas que monitoram e sabem quando há uma negação de serviço, que não houve uma negação de serviço na Venezuela no dia ou na noite da eleição, né? Falando especificamente sobre a possibilidade de um ataque hacker. Meu caro Duda, o fato, e aí parafraseando o Galvão Bueno, é que vai se formando um clima terrível lá na Venezuela. O Centro Carter é o centro que está mais bem preparado para monitorar eleições, faz isso no mundo inteiro, mandou uma equipe que, apesar de uma equipe enxuta, estava muito bem informada, que ficou ali em Caracas. Eles divulgaram já um primeiro comunicado antes, já falando dessa fraude eleitoral do Maduro. O que eu achei interessante, Wilson, nesse novo comunicado, é eles pontuarem que não tem nenhuma evidência de ataque hacker. Para você ter um ataque hacker, você precisa, em primeiro lugar, de internet. E as urnas não se comunicam com Caracas pela internet, porque eles fazem isso pela linha telefônica e por telefones satelitais. Então, é impossível você ter um ataque hacker. E se tivesse tido um ataque hacker, existem empresas no mundo inteiro que ficam monitorando o fluxo na internet. Então, quando tem um ataque hacker, elas percebem isso e noticiam isso, né? E nada foi percebido no dia da eleição. Então, não tem nenhuma evidência de ataque hacker, é o que o Centro Carter está falando, e essa foi a principal desculpa que o Maduro usou para não divulgar as atas, né? O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela divulgou lá uma vitória do Maduro de 51,2 pontos percentuais, mas não divulgou as atas e falou, não, a gente não tem como divulgar porque teve um ataque hacker. E aí, esse ataque hacker aí nunca existiu, é pura fantasia da ditadura do Maduro.